Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Só vou esperar mais um pouquinho. A nossa live hoje vai falar sobre os desafios dos terapeutas, né? Oi, Carol, boa noite. Bem-vinda. Gratidão. Então, vou esperar um pouquinho, mas eu vou fazer aqui um resuminho, né, do que a gente vai falar hoje. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os desafios de ser terapeuta, né? Obrigada, Carol. Andréia, boa noite. Boa noite, obrigada. Então, gente, os desafios de ser terapeuta, né? Eu estava aqui ainda há pouco, vindo aqui pro meu cantinho, né? Pensando que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu imaginava que fosse ser muito difícil, né? E é exatamente isso que todo mundo pensa, realmente é um curso que requer muitas horas de estudo, dedicação e tudo mais. E eu, assim, nesse momento me ocorreu que, sim, foi difícil, né? É uma profissão que exige, enfim, muito estudo, mas ser terapeuta é muito difícil, né? Ser um bom terapeuta requer uma formação assim impecável. E eu não estou falando de quantidade de técnicas, mas autoconhecimento e conhecimento daquilo que é o cliente, né? Daquilo que ele representa. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu fiz esse mesmo, toquei nesse assunto na nossa Masterclass, né? Que aconteceu. E eu quero repetir aqui, porque eu achei que foi bem interessante essa forma de ver. Então, assim, não é só o cliente, né? O desafio que nós enfrentamos é todo dia, conosco mesmo, né? Então, quem eu sou, quem é a pessoa que está ali ao meu lado, o meu familiar, o meu cliente, as pessoas com quem eu cruzo. A complexidade de cada pessoa é muito grande, né? Então, a gente diz assim que, por exemplo, quando eu recebo um cliente, né? Esse cliente, ele vai ter várias... eu estou lidando ali com uma grande quantidade de variações, né? De variantes. Então, eu não conheço a pessoa que vai me procurar, por exemplo, né? E quando ela chega lá no meu espaço, ou quando ela fala comigo, porque o atendimento pode ser à distância, não importa. O meu cliente, primeiro, a primeira das coisas, o cliente mente, sempre, né? O cliente mente o tempo todo. Não é uma mentira. Oi, boa noite, bem-vindos. O cliente mente porque não é que ele esteja fazendo isso de uma forma deliberada. É porque o problema que ele traz para você é como ele está identificando aquilo, né? O problema que está no nível consciente dele. Então, por exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo que inclusive está no curso, né? Imagina que uma cliente chega para você e fala assim: eu vim procurar ajuda porque eu quero muito engravidar. Eu quero engravidar e não consigo. Eu já estou aí por volta dos 35 anos e eu preciso, e eu quero, e meu marido quer, enfim. E aí me apareceu uma endometriose, então eu vim saber se tem algo para ser feito do ponto de vista energético e tudo mais. Tá bom. Essa é a história que ela está te contando, tá? Ok. Aí se você simplesmente ouvir o que ela está te dizendo, você vai conduzir a sua sessão, os seus tratamentos
para que ela engravide, né? Vamos imaginar assim. Então, a gente vai usar acupuntura para melhorar a questão da fertilidade. Eu vou trabalhar na mesa radiônica, buscando coisas que possam estar envolvidas aí no porquê que ela não está engravidando. Ok, mas isso foi o que ela te contou. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar que o cliente mente. Mente porque é o que está no consciente dele. Então, isso já aconteceu, tá, gente? Eu estou contando uma história, mas isso aconteceu com uma paciente minha. O que acontece? Então, vamos saber se isso é real. Aí a gente começa a utilizar métodos para descobrir o que vai no inconsciente do meu cliente. Então, olha que loucura, né? Ele vem e te conta uma história, você ouve, mas ali você precisa descobrir se aquilo é real. Como é que você descobre? A gente utiliza algumas técnicas para isso. E que eu ensino, inclusive, no curso, né, de formação de terapeutas, que é a cinesiologia. A gente trabalha muito com o uso dos músculos, seja usando o músculo deltoide para saber, né, se a resposta é positiva ou não, através do ring test e outros músculos que a gente utiliza. Ou utilizamos também a técnica da radiestesia, através do pêndulo, né, e de algumas outras coisas que a gente também pode utilizar. O próprio corpo sendo usado como pêndulo para saber se aquilo é real ou não, para descobrir as crenças limitantes da pessoa, né? Depois eu vou mostrar um vídeo, eu vou deixar para vocês um vídeo ensinando essa técnica, tá? De como é que eu acesso o inconsciente, tanto o meu quanto do meu cliente, de uma maneira simples. Então, o que aconteceu nesse caso? Quando eu perguntei se ela realmente queria ser mãe, o músculo que a gente testou disse não. Aí eu insisti, perguntei se ela desejava engravidar e o músculo disse não. Então, no fundo, isso chocou, claro que chocou, mas essa é a verdade. Então, assim, não adiantaria o terapeuta caminhar por lugares, né, para tentar melhorar essa condição energética do útero e etc., porque ela não quer. Então, o que é que tinha que ser tratado ali? Outras questões, né? Primeiro, identificar que ela não é obrigada a ter um filho e que ela estava se mutilando por isso, inclusive por isso apareceu a endometriose, muito provavelmente, por aí vai. Então, gente, esse é um dos desafios, né, do terapeuta. O cliente mente e você precisa extrair a verdade dele. De que maneira? Através de acesso ao inconsciente. E isso a gente consegue através dessas técnicas, tá? Então, tá aí o primeiro desafio. E aí, tem muitos outros. Por exemplo, eu tenho que entender que o meu cliente, assim como eu e como todos os seres que estão aqui na Terra, nós somos multidimensionais. Então, aquela que fala aqui é a Cecília, que está encarnada aqui, né, esse corpo físico. Porém, não existe só esse corpo, né? Nós já conhecemos, através de muito estudo, que o homem é feito de vários corpos sutis. Então, eu vou ter na minha frente a pessoa que está ali, né, o corpo físico, mas eu tenho também o corpo mental, o corpo astral, eu tenho o corpo búdico, eu tenho a centelha divina. E nós trazemos, né, nesse processo encarnatório, nós trazemos toda uma história. A história das encarnações anteriores, a história das dores passadas, né? E o que acontece? Eu vou ter que lidar com a pessoa, né, o corpo físico aqui, que é só o avatarzinho. Na realidade, eu vou lidar com o corpo mental dela, com o astral, que é a parte emocional, né? E aí a gente chega na parte espiritual. E aí, olha que loucura. Imagine que quando você veio aqui para essa vida, né, para essa encarnação, você teve lá um projeto de vida instalado para que você cumprisse e fizesse durante essa encarnação. Então imagine que no teu projeto de vida, que vai ficar marcado lá no nosso corpo mental superior, você combinou que nessa encarnação você, por exemplo, você iria
ser médico mesmo. Vamos dar esse exemplo. Imagina um rapaz, uma pessoa aí, um homem que resolve ser médico. E aí ele então decidiu, né, naquele projeto de vida, que ele queria ser médico. E aí ele escolhe, de repente, ser pediatra, tá? Mas a gente descobre que ele não consegue, vamos lá, uma pessoa que é pediatra, mas não consegue lidar bem com a profissão. Ele sabe que, de alguma forma, ele tem que fazer aquilo, mas aquilo traz tristeza, às vezes ele sente raiva, alguns sentimentos estranhos, ele não consegue entender por que ele escolheu trabalhar com crianças. Poderia ser também um professor ou uma professora, né, do ensino fundamental, e ela está ali, mas ela sofre por estar naquele trabalho. E aí a gente descobre que numa vida passada, essa pessoa cometeu atos assim, enfim, cruéis, né, com crianças e tudo mais. E ela vem nesta encarnação trabalhar esse projeto de vida. Então, ela está cumprindo com o seu projeto, né, e aí tudo isso deve ser corrigido essa pessoa está no caminho certo, ela só precisa despertar para isso. Mas o que eu quero dizer aqui, nós temos vidas passadas, temos personalidades passadas, personalidades múltiplas que nós chamamos, que vivem ainda em dor numa encarnação passada, né? E que ainda não tem consciência de que o tempo caminhou e que essa pessoa é aquela que hoje vive uma outra situação. Então, outra coisa que atrapalha a vida das pessoas, as personalidades múltiplas, entende? Então, o que acontece? Eu posso ter tido uma personalidade, por exemplo, de uma pessoa muito rica e que usou muito mal daquele dinheiro, né? Cometeu muitos atos ruins, enfim, fez mau uso do dinheiro, da sua fortuna. E aí nessa encarnação eu decidi que eu vou trabalhar essas questões também, eu quero reintegrar, né, e trabalhar, equilibrar para compensar aquilo, quer dizer, trazer aquela personalidade num dado momento da minha vida e trabalhar exatamente o oposto, né? Então imagina que essa pessoa, ela pode ter escolhido ser pobre, né, porque foi uma opção que ela fez. E aí ela vai conduzir a sua vida dessa forma, dentro da pobreza, dentro da escassez, se assim ela entende que ela consegue compensar aquele mal que foi feito. Mas ela pode ser rica novamente e ser uma benfeitora, né? De outra forma, ela também está compensando aquela vivência. Mas tudo isso, gente, para dizer que o cliente que chega para você, além de ele mentir, ele também tem as suas vidas passadas, as suas personalidades que podem estar interferindo na questão que ele está trazendo para você, entenderam? Porque, de repente, você pode acessar esta personalidade múltipla. Existem momentos na vida, pode acontecer, em que a gente acessa, e geralmente o acesso de coisas boas é ótimo, né? Mas vejam só, muitas vezes a gente vê atos de violência de pessoas que você não imagina, que jamais seriam capazes de fazer. E que por alguma situação, um cheiro, uma provocação, uma música, uma conversa torta, não sei, alguma coisa desperta, esta pessoa sintoniza aquela personalidade e comete um ato aí, às vezes um assassinato, até um ato de violência que ela não faria, né? Então são os acessos que podem acontecer. Então esta pessoa que chega para você, ela não está sozinha, é ela mesma em outras encarnações, essas personalidades podem estar interferindo na trajetória, né? E a gente tem como saber e tem como tratar. Isso tudo dentro do curso de formação eu ensino para vocês. A outra questão são as chamadas subpersonalidades, que nada mais são do que sentimentos, emoções, né, que eu vivo, principalmente nessa encarnação. Por exemplo, imagine que você foi abandonado pelo marido, pela esposa, você cria uma emoção extrema, aquilo te impactou de forma muito grande. Então, o que acontece? Uma parte da sua consciência, vamos dizer assim,
é como se ela formasse pequenas pessoinhas, né? E ela fica ali no seu campo mental, na sua psique. Então ele vai ficar ali falando o que para você? Abandono, abandono, abandono. Então o que vai acontecer com você? Toda vez que você encontrar uma pessoa, ainda que ela seja uma pessoa bacana, ou você vai recusá-la porque tem ali o medo, né, o abandono, ou você só vai sintonizar pessoas que vão te abandonar, né? Porque tudo é vibração. Então eu atraio aquilo que eu sou. E às vezes o cliente não sabe. Isso está dentro do inconsciente dele. Essas subpersonalidades, né? Oi, Laila. Tudo isso a gente consegue tratar com a nossa terapia aqui no Núcleo Clara Luz, através da mesa apométrica, tá? É uma mesa em que se trabalha tudo, toda a espiritualidade, as personalidades múltiplas e as subpersonalidades. Imagina que incrível isso. Então, o seu cliente vai ficar absolutamente livre, né, dessas amarras que poderiam estar atravancando aí o sucesso, o progresso dessa pessoa. Gente, além dele ser multidimensional, então ter vários corpos, e a questão dessa pessoa pode estar em vários níveis. Veja, não adianta tentar tratar, por exemplo, algo que é emocional com um tratamento a nível mental. Eu não vou alcançar. Então você tem que saber onde está a dor, onde está o bloco, onde está aquele bloqueio da pessoa, né? Se ele está no emocional, não adianta tratar o mental. Se ele está no mental, não adianta tratar o emocional. Então, assim, as coisas têm que ser condizentes. Eu tenho que descobrir e tratar com assertividade, tá? Outra coisa. Então, o meu cliente mente, né? Já expliquei por quê. Ele mente porque é o que ele conhece dele. Você, terapeuta, vai acessar o inconsciente dele para descobrir quais são as verdades. Aí você tem toda a parte espiritual, personalidades múltiplas e subpersonalidades. Além disso, ele traz uma carga muito grande da sua ancestralidade. Então, olha aí outra questão, né, que a gente vai poder tratar. Por quê? Às vezes eu estou tendo um comportamento, né, na vida, tomando atitudes, às vezes, que sempre vão me levar para falta de amor, falta de sucesso, falta de dinheiro. E quando eu vou buscar a causa disso, eu tenho lá um ancestral, o qual ou eu estou compensando ou eu estou honrando, como se fala aí na constelação, né? Então eu posso estar vivendo uma situação que não é minha. Eu estou fazendo isso por causa do meu ancestral. Então, o meu cliente mente, ele é um ser multidimensional, então pode ser espiritual, mental, emocional. Ele tem a ancestralidade, que eu também preciso cuidar, né? Que mais que a gente vai ter? A complexidade, né, do ser humano, a sua enorme multidimensionalidade, vai fazendo com que a gente seja um ser extremamente complexo. Além de tudo isso, eu tenho as crenças e paradigmas dessa pessoa. Então, por exemplo, ele pode ter muitas crenças sobre dinheiro, sobre relacionamentos, né? E de novo você vai ter que buscar isso. Então, imagina que ele vem de uma família que não é uma família próspera, né? Uma família que lutou muito e que traz consigo essa questão da carência, da falta, da escassez. O que essa criança, né, que nasceu nesse berço, o que ela pode trazer de crenças? Que ganhar dinheiro é difícil, que ser rico não é bom, que para ser rico eu preciso trabalhar demais, eu preciso suar, que eu preciso trabalhar 20 horas por dia, né? Que o dinheiro não nasce em árvore, aquelas coisas que os pais vão falando para os filhos, né, ao longo da sua infância, e a gente sabe que na infância tudo entra lá no subconsciente como se fosse verdade, sem nenhum questionamento. E aí você se torna aquele adulto que, ao chegar ali na entrevista de um emprego que poderia te trazer um lucro incrível, um ganho incrível, você fica doente, você bate o carro,
você cria uma situação para não chegar até lá. Por quê? Porque existe ali uma crença, talvez até uma subpersonalidade dizendo, não, lá é perigoso. Não, esse terreno você não pode chegar. Por quê? Ricos não vão para o céu, você deve ser pobre se quiser ir para o céu, né? Ser rico não é fácil, então como é que você vai conseguir um trabalho assim? Acabou de se formar? Não é possível. Esses bloqueios são trazidos pelas crenças do meu cliente, né? E nós, né? Estou falando de todos nós. Então, também cabe a busca dessas crenças, que nós fazemos também através da cinesiologia e tudo mais, tá? Que mais, gente? Alguém tem alguma pergunta aí para falar ou para dizer de algum desafio, né? Que já vivenciou como terapeuta? Então, a minha conclusão, ser médico é realmente muito complexo, né? Agora, o terapeuta também ele precisa de muitas ferramentas para poder atingir o seu cliente no ponto certo, né? Para que ele possa ter sucesso no seu tratamento. E a ideia qual é? Que o terapeuta tenha todos esses recursos que eu falei aqui. Então, eu não vou fazer só, por exemplo, vou aplicar um reiki aqui e tá tudo certo. Não tá certo, né? O ideal é que você, terapeuta, tenha todos os recursos, desde o espiritual. Então, eu não preciso mandar meu paciente para um centro espírita, né? Eu não preciso pedir para ele ir lá na igreja orar. Eu tenho ferramentas que não tem cunho religioso nenhum, mas eu tenho ferramentas aqui na mesa apométrica, na própria apometria, enfim, para cuidar dessas questões, tá? E eu já tiro dele ali um peso enorme para que ele possa começar a caminhar. E aí a gente vai seguindo. Dentro da parte da reprogramação mental, temos várias técnicas. Temos técnicas para reprogramação mental imediata, através de técnicas da cinesiologia e também da radiestesia, e a hipnoterapia, que vai fazer com que o teu cliente mude completamente, né? Ele receba informações positivas, você vai ter acesso a tudo isso no curso, tá, gente? Você vai aprender a fazer tudo isso com o seu cliente. E aí? Tá, é ancestralidade? Nós trabalhamos também na mesa de ancestralidade. Então, eu não preciso ficar fazendo com que o cliente pule, né? De um terapeuta para outro. Eu consigo tratar praticamente tudo. E o que é mais incrível, né? Todas essas técnicas a gente pode fazer à distância. Nada precisa ser feito presencial. E acho que hoje é uma das coisas que mais conta. Daí o terapeuta não precisa nem ter um espaço, né? Pode ter alguma coisa dentro da própria casa, um espaço reservado para isso, onde ele vai atingir todos esses níveis, tá? Que mais, gente, de desafios, né, do terapeuta? Aqui eu tô falando dos desafios humanos, né? Dos desafios da pessoa, do ser, não o desafio financeiro, o desafio para fazer a sua mídia. Aí a gente tem outros cursos, né, e outras coisas. Mas, com certeza, quando nós trabalhamos essas questões, até para nós mesmos, né, eu consigo trabalhar a minha prosperidade, né, eu consigo trabalhar todas as questões para que eu tenha uma vida plena. Que mais, gente? Que mais que o meu cliente, quando ele chega, eu tenho de desafios? Eu tenho até um mapa mental, mas eu acabei deixando lá no Núcleo Clara Luz, que eu falei na Masterclass, tá? Mas, oi, Paulinha. Então, Paula, fala aí qual é o desafio que você tem com seus clientes. Eu falei aqui que os desafios são que o cliente sempre mente, o cliente é multidimensional, então ele pode estar com problema em qualquer um dos corpos, né? Ele traz também a ancestralidade com ele e todas as suas crenças limitantes, todos os paradigmas, tudo que ele aprendeu. Então, se vocês tiverem aí algum desafio, me mandem, tá? E aí, gente, olha que interessante também, olha uma coisa que acontece. À medida que você vai trabalhando com o seu cliente, vai limpando as crenças, vai tirando todos aquelas questões da ancestralidade
e vai limpando o plano espiritual e tudo mais, ele vai crescendo, né? Ele vai seguindo e à medida que ele segue, ele vai se deparando com novos desafios para ele também, né? E aí, com certeza, ele continua te procurando. Porque assim que a gente vence uma questão, vence um desafio, né? Eu vou tendo novos e novos e cada vez mais. E eu sempre vou ter recursos, tá? Imagina que você trata, por exemplo, como eu falei aqui, uma personalidade múltipla de uma pessoa que estava se apresentando ali e impedindo a vida dela. Ela foi tratada. O que quer dizer tratar? A gente consegue reintegrar essa personalidade ao todo a esse espírito, né? Então são os fractais, os fragmentos de alma que ficam por aí perdidos em dor, a gente consegue ir recolocando e juntando tudo. Tratei aquela, pode ser que daqui a pouco essa pessoa venha com uma outra questão e que tenha uma nova personalidade ali. Você trata de novo. Gente, vocês fazem ideia da importância desse trabalho? Eu falei para vocês que no nosso projeto de vida, muitas vezes eu venho numa encarnação inteira só para resgatar um pedacinho de mim que ficou em dor lá numa outra encarnação. Quando eu trato, através das técnicas que a gente usa, da apometria, que essas personalidades vão aparecendo e eu vou curando, vocês fazem ideia de quantas encarnações nós vamos diminuir na evolução dessa pessoa? É claro que essas personalidades só vão aparecer no momento em que for permitido, porque nós trabalhamos sempre com a lei e com a justiça divinas, né? A gente não vai interferir no karma de ninguém. Mas é um processo, é um trabalho tão lindo esse da apometria, só que aí a gente utiliza a mesa apométrica, né? Que ficou bem prático, eu consigo fazer com que a pessoa venha para o meu consultório, faça aquele trabalho e que ela sinta que algo aconteceu ali, porém sem aqueles comemorativos, né? Que existem situações que eu preciso da forma da apometria tradicional, tá? Mas a nossa experiência com a mesa apométrica é maravilhosa, e o resultado é incrível também, tá? Deixa eu ver aqui. Sabemos que o que está por detrás, mas a cada sessão tudo vai se harmonizando. Nunca sabemos, é isso mesmo. Nunca sabemos o que tem por trás. Então, é como uma cebola, né, gente? E aí você, terapeuta, vai tirando as cascas, né? E como que eu faço isso? Com técnicas. Então, é muito importante. Como é que funciona quando a gente utiliza o método aqui do Clara Luz? Tudo começa numa mesa de avaliação. Uma mesa, né? Uma mesa radiônica de avaliação. Ali eu vou saber qual não importa o que ele está me contando, eu vou colocá-lo nessa mesa. Essa questão, por exemplo, não consigo me relacionar, eu só encontro pessoas abusivas. Tá bom, vamos lá, vamos buscar onde está isso. É uma questão espiritual, é uma questão da ancestralidade, é um problema intrapessoal, quer dizer, aconteceu comigo lá na gravidez da minha mãe, é pessoal, enfim, eu vou tentar achar ali. Se ele for um problema ancestral e eu encontro ali, Oi, só um minutinho, gente. Peraí, deixa eu melhorar a luz aqui. Então, se é um problema ancestral, eu vou usar a mesa da ancestralidade. Se é uma questão espiritual, eu vou tratar com a apometria. Se é uma questão mental ou emocional, eu vou usar outras técnicas que a gente trabalha também, tá? Então, e aí você vai limpando, e a pessoa vai sentindo que a vida dela flui, né? Porque eu tiro as amarras, eu tiro os pesos e ela vai caminhando. Mas, gente, esse é um resuminho, assim, dos desafios do terapeuta. Eu vou fazer uma série de vídeos falando de cada uma delas, né? Por exemplo, uma falando só de autossabotagem, que, aliás, é uma das coisas que a gente mais faz, e que está relacionado a essas personalidades múltiplas ou subpersonalidades que eu falei, tá? Mas tudo isso a gente consegue tratar. A pessoa não consegue emagrecer, não consegue ir para academia, enfim, tem compulsão por algumas coisas, os vícios,
tudo isso a partir do trabalho que a gente faz como terapeuta quântico lá do Núcleo Clara Luz, nós conseguimos tratar, tá? Então, era isso, gente, que eu queria falar com vocês, falar um pouquinho desses desafios, né? E de quem é a pessoa que está ao nosso lado. Lembrar sempre que nós somos um combo, né? Nós somos um condomínio de informações desta vida, de outras vidas, da ancestralidade, do meio onde eu vivo, da minha família, as minhas crenças, meus paradigmas, e a gente só vai conseguir ser um só na hora em que todos esses processos forem limpos. Então, a função do terapeuta é maravilhosa, é a profissão que mais cresce hoje, e eu convido vocês a conhecerem aqui o nosso curso, tá? Por sinal, estamos com vagas abertas aí para a próxima turma de formação de terapeuta quântico. E, gente, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei se eu falei muito rápido, mas em resumo era para falar um pouquinho sobre esse desafio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar alguma pergunta, quiserem saber mais sobre qualquer questão, perguntem que eu vou responder para vocês, tá bom, gente? E eu só tenho a agradecer, né? Muita gratidão por terem ficado aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente!